Ok. Pronto, vamos lá. Deixa eu também me achar aqui na minha fila. Aqui, achei. Tá. Na aula passada a gente começou a ver produto vetorial e a gente viu o que é o produto vetorial, né, a definição do produto vetorial. A gente viu outras coisas também, né, viu coordenadas no espaço, vetores e tudo mais. Mas aí a gente começou a ver produto vetorial, né, que é uma operação entre vetores, cujo resultado é um vetor e é um vetor que tem essas propriedades aqui, né? Quando os vetores são paralelos, o produto vetorial é zero. E se os vetores não forem paralelos, o produto vetorial ele é um vetor que tem esse comprimento, é perpendicular aos vetores envolvidos e é tal que essa lista de vetores aí satisfaz a regra da mão direita. E aí a gente viu que essas são as propriedades que definem um produto vetorial. E a gente viu que dessa forma aqui, que está listada essas 4 fórmulas aqui, elas mostram como é que a gente calcula o produto vetorial, em particular, usando essa aqui como uma maneira mais fácil de lembrar, né? Envolve um determinante de uma matriz 3 por 3, e aí a gente pode calcular o produto vetorial através desse determinante, né? Isso a gente viu na aula passada. E aí a gente fez um exemplo para ver como é que calcula e tal, e ficou pendente a demonstração dessa proposição, né, de que a gente pode calcular o produto vetorial com essa fórmula, ou melhor dizendo, que o vetor calculado dessa forma aqui, ele é o vetor que tem as propriedades do produto vetorial, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora, demonstrar a utilização da fórmula. Tá? E essa demonstração, ela não é complicada, ela só é um pouquinho trabalhosa, mas a gente também não vai tentar não gastar muito tempo com ela. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar essa parte da conta aqui, eu vou puxar assim, porque por uma questão prática, droga, cadê? Isso. Deixa eu puxar isso lá para baixo, copiar, colar, tá? E como é que a gente vai fazer essa demonstração? Vai ser só o seguinte. Primeiro, a gente quer mostrar que esse vetor tem as propriedades do produto vetorial, tá? Então, eu vou chamar esse vetor aqui de W, tá? Vou chamar esse vetor de W, tá? E o objetivo da demonstração é escrever assim, problema não, um resumo da demonstração, vamos dizer assim. O que a gente vai fazer nessa demonstração, vou só resumir aqui, é verificar que W, definido dessa forma, tem as mesmas propriedades que o produto vetorial. A W tem as mesmas propriedades do produto vetorial. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Então, vamos começar com a primeira propriedade. Qual era a primeira propriedade lá que definiu? Propriedade que está aqui listada em, deixa eu voltar aqui, em 1, aqui, né? Que o produto vetorial ele é zero quando os vetores são paralelos. Então, vamos começar por verificar isso, que quando U e V são paralelos, W é o vetor nulo. Vamos verificar aqui. Então, primeiro, botar em azul. Primeiro, se U e V são paralelos, então U é alfa vezes V para
algum alfa real. Né? Para algum alfa real. Portanto, então, se U é A1, B1, C1 e V é A2, B2, C2, então A1, B1, C1 é igual a alfa vezes A2, B2, C2. Logo, veja como é que vai ficar o produto vetorial. Desculpe, veja como vai ficar W. W vai ser igual a. Então, vamos colocar aqui essa fórmula daqui de cima. Essa daqui já vai ser suficiente para a gente. Eu vou copiar essa fórmula lá embaixo. Copiar. Colar. Vou reduzir um pouquinho, porque eu botei muito grande da outra vez. E vou deixar em azul. Tem que ser o azul certo, cadê? É esse. Deixar em azul para ficar de acordo com o que a gente viu, né? Então, essa é a fórmula do produto vetorial. B1C2 menos B2C1. A2C1 menos A1C2. A1B2 menos A2B1. E observe que, daqui de cima, né? Se A1B1C1 é igual a alfa A2B2C2, então A1 é alfa A2, B1 é alfa B2 e C1 é alfa C2. Né? Então, eu vou trocar A1, B1 e C1 por alfa A2, alfa B2 e alfa C2 aqui na fórmula. Então, a gente vai ficar com alfa B1 C2, alfa B2 C2, menos, e aí B2 repete, C1 é alfa C2. Então, aí você já percebe que deu zero. Também tem A2 vezes alfa C2, que é C1, menos A1, que é alfa A2 C2. Então, você vê aí também que vai dar zero. E, por último, alfa A2, que é A1 vezes B2, menos A2 alfa B2, que alfa B2 é B1. E aí deu zero também. Portanto, no fim das contas, né, depois de fazer as contas aqui, deu... É isso. Deu zero. 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 Então, isso verifica para a gente que W satisfaz a primeira propriedade do produto vetorial, que é qual? Quando os vetores são paralelos, o produto vetorial dá zero. Então, W também tem isso, né? Quando U e V são paralelos, W deu zero. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte menos fácil, né? Que é a parte 2 aqui. Qual é a parte 2? Só para a gente lembrar, a parte 2 é a seguinte. A parte 2 é que se U e V não forem paralelos, então tem três propriedades. Vou botar aqui em branco só para a gente lembrar. Primeira, o produto vetorial, no caso, a gente está verificando que é W, né? Vou botar assim, eu vou botar W logo. W é ortogonal a U e ortogonal a V, que isso é uma propriedade do produto vetorial, né? Quando os vetores não são paralelos, o produto vetorial ele é ortogonal a todos os vetores. Letra B, a norma de W é a norma de U vezes a norma de V vezes o seno de θ. E a terceira é que a lista U, V, W satisfaz a regra da mão direita. Vou botar assim, a regra da mão direita. Desculpe aí se vocês escutarem alguns palavrões aí, tá certo? Mas é porque vocês imaginam o que é que está acontecendo na televisão e o que é que as pessoas estão fazendo ultimamente com relação a isso. Então, já escutei alguns até aqui, inclusive. Enfim,
Então, a gente precisa verificar, né, para finalizar a demonstração e verificar que W, de fato, é o produto vetorial, a gente precisa mostrar que W é um vetor que satisfaz essas três propriedades quando U e V não são paralelos. Tá? Então, vamos fazer essa verificação. A primeira, do item A, é a mais fácil, porque U é ortogonal a W, se e somente se o produto interno de U... Opa, não, é assim, né? A notação é essa aqui, né? U interno W foi igual a zero. Né? Então, tudo que a gente precisa fazer é calcular o produto interno de U com W e verificar que dá zero. E aí, está verificada a primeira parte. Então, vamos fazer isso. Quanto é o produto interno de U com W? O produto interno de U com W é o produto de A1, B1, C1 com... deixa eu filar aqui. B1, C2 menos B2, C1, A2, C1 menos A1, C2 e A1, B2 menos A2, B1. Vamos calcular esse produto. Quando a gente vai calcular o produto interno aqui, né, a gente multiplica a primeira coordenada com a primeira. Né? Aqui é a primeira coordenada com a primeira. Segunda coordenada com a segunda. Terceira coordenada com a terceira. E soma tudo. Né? O produto interno a gente calcula dessa forma. Então, vamos ver quanto é que vai dar aqui. Então, vai ficar A1 vezes B1, C2 menos B2, C1. Esse foi o produto em vermelho. Mais B1 vezes A2, C1 menos A1, C2. Mais C1 vezes A1, B2 menos A2, B1. Tá aí. Tá? E vamos, ao invés de multiplicar aqui e ver o que é que a gente faz, vamos sair fazendo os cortes que a gente conseguir já. Né? Então, primeiro, observe o seguinte. Aqui a gente tem A1, B1, C2, certo? E aqui a gente também tem A1, B1, C2. Só que aqui está com um menos na frente. Então, quando eu multiplicar, essas duas parcelas vão aparecer com sinais trocados na conta, e aí eu posso cortar esse com esse, depois que eu multiplicar, né, pelo B1 e pelo A1, aí dentro do parênteses. Depois, a gente tem esse aqui, né, tem A1, B2, C1, e A1, B2, C1. Só que aqui está com um menos. Né? Então, vai ficar menos A1, B2, C1, mais A1, B2, C1. Então, a gente pode cancelar também esse pedaço com esse. E aí, esse A1 já não vai multiplicar por mais nada nessa conta toda. Tá? E aí, o último termo que vai sobrar é esse aqui, né? O B1, A2, C1. E o menos B1, A2, C1 aqui. Tá certo? Deu para entender, né? Que vai cancelar essa parte toda. Então, B1, A2, C1 menos B1, A2, C1. Então, vai cortar essa parte com essa também. E aí, no fim das contas, o que vai sobrar aqui no final é só o zero. Porque vai acabar cancelando todos os termos depois que fizer o produto aí. Tá? Então, se o produto de U com W é zero, a conclusão que a gente pode tirar é que W é um vetor que, de fato, é ortogonal a U, certo? Que é uma propriedade que o produto vetorial tem e a gente precisa verificar aqui. Tá? Da mesma forma, eu não vou fazer aqui, mas da mesma forma vocês podem fazer a parte do V, né? Verificar que V é ortogonal a W através do produto interno. Eu até acho que é interessante vocês tentarem fazer, só por uma questão de ver se vocês entenderam mesmo a primeira parte. Mas, fazendo a mesma conta, verifica que V interno a W é zero, consequentemente, W é um vetor que também é ortogonal a V.
Então, essa foi a primeira parte, tá? Aí, agora vamos para a segunda. A segunda, letra B, diz respeito ao comprimento do vetor W, tá? Então, quem é a norma de W? Por uma questão prática, para não ficar passando raiz para cima e para baixo, eu vou calcular essa norma ao quadrado, e aí vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, tá? A norma de W ao quadrado, né, usando as coordenadas de W que estão aqui, né? Estão aqui as coordenadas de W, vamos filar daqui, vão ser B1C2 menos B2C1 ao quadrado, mais A2C1 menos A1C2 ao quadrado, mais, deixa eu ganhar um espacinho mais aqui para não ficar apertado, mais A1B2 menos A2B1 ao quadrado. Então vai ficar com essa cara aí a norma. E aí qual é o processo? O processo é basicamente elevar ao quadrado aí algumas vezes, né? Algumas vezes não, né? Elevar ao quadrado cada termo, né? Juntar os termos parecidos, fatorar de maneira conveniente, e aí transformar essa expressão em algo que de fato envolva o produto interno, porque é ele que tem essa informação a respeito da norma e do cosseno com coordenadas, né? E aí a gente teria que fazer a modificação dessa forma. Para a gente não perder muito tempo fazendo contas desnecessárias, eu vou deixar essa parte para vocês fazerem de exercício, e vou desejar a vocês de cara qual é o resultado final que vai ficar aqui. Tá bom? O resultado final, depois de fazer os devidos ajustes, vai ser o seguinte. Vai ser que a norma de W é igual a A1 mais B1 mais C1 ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, que multiplica A2 ao quadrado, B2 ao quadrado, C2 ao quadrado, menos duas vezes, abre parênteses, A1B1, A1A2, mais B1B2, mais C1, C2 ao quadrado. Tá bom? Uma maneira de verificar que essa expressão de cima é igual a essa expressão de baixo ao invés de você tentar fatorar para chegar em um ou organizar os termos, é verificar que quando você fizer a expansão das duas expressões, você vai encontrar os mesmos termos em cada uma. Então, por exemplo, aqui nessa parte, deixa eu pegar aqui um marcador. Aqui nessa parte, por exemplo, tá? Quando você pegar aqui esse termo e elevar ao quadrado, vai aparecer um termo aqui, que é o B1 ao quadrado, C2 ao quadrado, né? E esse termo, ele vai aparecer aqui embaixo, em algum lugar. Onde é que esse termo vai aparecer aqui embaixo? Ele vai aparecer aqui embaixo, nessa parte aqui do produto, quando você multiplicar o B1 ao quadrado pelo C2 ao quadrado. Tá? Então, tá aqui verificado que esse primeiro termo, ele aparece aqui em cima e aparece aqui embaixo também. Tá? Então, quando você faz essa verificação, você tá mostrando que, ao expandir a expressão, os termos de uma expressão vão aparecer no outro também, portanto, as expressões têm que ser iguais. E dá para fazer essa verificação mais ou menos aí dessa forma. E aí eu vou deixar de exercício para vocês tentarem fazer depois. Tá? Mas qual é a vantagem dessa expressão que a gente chegou no final? É que essa expressão aqui, ela é cheia de fórmulas conhecidas, tá? O primeiro produto dessa primeira parte aí é um elemento conhecido, né? Que isso é a norma de U. Vixe, que susto, velho. Norma de U ao quadrado. Essa segunda, A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais C2 ao quadrado, é a norma de V ao quadrado, menos duas vezes, e essa expressão que está elevada ao quadrado aí, né, dentro do parêntese,
é o produto interno de U com V. Então, ficou 2 vezes U vezes V ao quadrado. Certo? Então, ficou dessa forma a expressão. Né? Então, a gente verificou aqui, né, que W é isso aqui. E aí, agora é só ajustar para aparecer norma de U vezes norma de V vezes o seno. E é fácil de fazer isso, por quê? Porque, bem, essa primeira parte fica igual. Essa segunda parte também. Menos. E aqui, o 2 vezes U vezes V ao quadrado é norma de U vezes norma de V vezes o cosseno ao quadrado de θ. Diga, meu amor, você quer dar oi? Venha dar um oi, venha. Dê um oi pro pessoal, diga oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo bom? Eu tô indo dormir, tá? Diga, eu vou dormir. Eu vou desenhar. Não, você vai dormir. O papai é que vai desenhar, que o papai tá trabalhando, viu? Vai lá com a mamãe pra dormir, vá. Beijo. Vai lá, mamãe. Vá-se embora dormir. Acontece. Coisas de trabalhar em casa. Vamos lá. Vamos voltar. Sim, calma. Me perdi. Tá. Aqui é o produto interno ao quadrado, né? Então, é norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado. Certo? E aí... Eita, peraí. Eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Não tem esse 2 aqui, não. Desculpa, eu botei, achei que tinha, mas não tem, não. É sim esse 2 mesmo. Menos isso. E aqui é 100. É isso mesmo, tem esse 2 não. Fui eu que coloquei aqui desnecessário. Deixa eu juntar aqui para não ficar estranho, pronto. Tá? E aí agora meio que acabou, porque a gente pode colocar norma de U ao quadrado vezes norma de V ao quadrado em evidência, então fica a norma de U ao quadrado vezes norma de V ao quadrado vezes 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E se você lembrar aí de quem da relação fundamental, né, da trigonometria, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então você vai saber que 1 menos cosseno ao quadrado é igual ao seno ao quadrado. Então isso fica norma de V, norma de U ao quadrado, vezes norma de V ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ. Certo? Então, está verificado aqui, né, que a norma de W ao quadrado é isso aí. Para finalizar, é só a conclusão a respeito da norma de W, que a norma de W é igual a raiz quadrada disso, que fica lá a norma de U, vezes norma de V, vezes o seno de θ. Uma pequena observação acerca desse seno de θ, né, porque em tese, se eu tiro a raiz quadrada, o que devia aparecer aí era módulo do seno de θ, tá? Porque eu estou tirando a raiz do quadrado do seno. Só que a questão é que o seno é uma função que de 0 até π é uma função positiva. E o ângulo entre dois vetores é sempre um ângulo maior, entre 0 e π radianos, entre 0 e 180 graus. Então, como o seno é positivo, de 0 a 180, então a raiz quadrada do seno ao quadrado é o seno, que é igual ao módulo. Né? Então, não tem problema essa redução aí, essa raiz desse jeito. Tá? Então, tá aqui verificada aí a segunda parte, tá? De que W tem essa norma aí. Essa é mais uma propriedade que o W carrega do produto vetorial e mais uma evidência de que ele é, de fato, o produto vetorial. A terceira propriedade, eu vou precisar roubar um pouquinho, porque existe um detalhe técnico um pouco mais aprofundado, que a gente não vai fazer aqui, relacionado com satisfazer a regra da mão direita, tá? Que é a seguinte, é uma proposição que eu não vou verificar, proposição
que diz o seguinte, que o VW satisfaz a regra da mão direita se e somente se o determinante da matriz A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 for maior que zero, tá? Então a gente vai fazer uso dessa propriedade aí para verificar o final, mas aí a verificação disso vai ficar na vida de vocês aí para outro momento, tá? Isso é um resultado que diz respeito à orientação de uma base, né? Toda aquela conversa que a gente teve sobre o posicionamento dos eixos, né? Que em geral são parte de uma convenção a respeito de como as coisas são colocadas e que depende muito do que se convenciona, tá? Mas um fato é que convencionado que é uma base positiva, né? Que no caso da gente é a base que satisfaz a regra da mão direita, dá para verificar que uma outra base também é positiva através do determinante, né? Se as coordenadas numa base positiva também são positivas. Enfim, isso é um detalhe que a gente vai deixar para outro momento, tá? Mas vale e a gente vai usar isso agora para calcular para verificar que o VW satisfaz a regra da mão direita, tá? Então essa proposição aqui eu vou mudar ela de cor só para ela não atrapalhar na vista. Estilo, deixar ela vermelha aqui, pronto. Então a gente vai fazer uso dessa proposição. Como é que a gente vai fazer uso dessa proposição? A gente vai calcular o determinante aqui de o VW, só que W sendo aquele vetor lá que a gente definiu no começo da proposição, né, com aquelas coordenadas estranhas. Então vamos calcular aqui o determinante de... Aí eu vou começar pela última linha, porque ela é maior, né, e aí eu ajusto melhor no final. A última linha, que é a linha referente ao W, deixa eu ver se eu lembro aqui, é B1C2 menos B2C1, A2C1 menos A1C2, e por último, meu Deus, pronto. E por último, a última coordenada é A1, B2, menos A2, B1. Então, essas são as coordenadas de W. Agora, as coordenadas de U são A1, B1, C1, e as coordenadas de V são A2, B2, C2. Tá? Então, a lista UVW satisfaz a regra da mão direita se esse determinante aí tiver um valor positivo. Então, vamos fazer essa conta aqui e ver como é que fica. Tá? Então, eu vou usar também o desenvolvimento de Laplace, só que ao invés de usar na primeira linha, eu vou usar na última linha, porque vai ficar mais fácil. Então, eu vou usar aqui, nessa linha, o desenvolvimento de Laplace. Eu vou fazer com calma para vocês pegarem a manha do desenvolvimento de Laplace mais uma vez. Primeiro, os sinais. Então, eu coloco um mais aqui nesse primeiro sempre, e aí eu vou mudando linha e coluna, sempre trocando o sinal. Então, aqui embaixo é menos, aí aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Pronto. Nem me importo muito com esses outros aqui que eu marquei, o que importa é só o da linha que eu peguei, mas eu tenho que começar com um mais lá em cima. E aí, vamos à conta, né? Primeiro, pega a primeira coluna, marca aqui. Então, esse determinante vai ser igual a interseção entre a linha e a coluna, que é, vou botar um igual aqui, B1C2 menos B2C1, que vai multiplicar o determinante da matriz que sobra quando eu tiro a linha e a coluna. Então, que é o determinante aqui de B1C1, B2C2. Próximo termo, apaga essa marcação aqui e anda a coluna uma unidade aqui para o lado. Deixa eu só deixar um pouquinho menor, porque ficou muito grande aqui. Então vai ficar... como é? B1C1,
B2, C2. Menos, né? Então, porque a interseção aqui está com o sinal de menos, então fica menos A2, C1, menos A1, C2, que vai multiplicar o determinante da matriz que fica no final, que é A1, C1, A2, C2. E por último, morreu aqui, próxima coluna, então vai ficar mais A1, B2, menos A2, B1, que multiplica o determinante de A1, B1, A2, B2. Certo? Então, esse é o determinante. Tá? E aí, vamos seguindo. Se vocês olharem direitinho, essa primeira parcela aqui é B1C2 menos B2C1. E o determinante dessa matriz aqui em azul é quanto? O determinante dessa matriz em azul aí é, que eu estou marcando aqui, circulando, é B1C2 menos B2C1, que é exatamente o que está aqui. Né? Então, esse primeiro termo aí é exatamente B1C2 menos B2C1 ao quadrado. Beleza? Agora vamos para o próximo. Aí aqui eu tenho A2C1 menos A1C2, né? Que multiplica por A1C2 menos A2C1. Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas o determinante da matriz e esse número que está multiplicando, eles são inversos um do outro, né? O número aqui é A2C1 menos A1C2. O determinante é A1C2 menos A2C1. Então, se eu inverter o sinal do determinante aqui, por exemplo, e esse menos, acaba que os dois termos ficam iguais e aqui na frente vai ficar um mais. Então, no fim das contas, vai ficar aqui mais A2C1 menos A1C2 ao quadrado. Beleza? E por último, pelo mesmo motivo, A1B2 menos A2B1, A1B2 menos A2B1, então vai ficar A1B2 menos A2B1 ao quadrado. Beleza? Como esses vetores não são paralelos, cada um desses determinantes, U e V, né? Cada um desses determinantes é diferente de zero, o que faz com que essa soma fique maior do que zero. Certo? Então, como esse determinante é maior do que zero, segue que U, V e W satisfaz, a lista, né, satisfaz a regra da mão direita. E isso conclui a nossa demonstração, o que garante que, de fato, o vetor que a gente calcula usando essa fórmula aí que a gente viu é, de fato, o produto vetorial de U com V, porque é um vetor que tem as mesmas propriedades, né? Mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Beleza? Vamos fazer mais uns exemplos, tá? Só para relembrar também da aula passada de como é que calcula e como é que faz e mais algumas coisas. Então, exemplo. Então, primeiro, vamos calcular o produto vetorial entre 2, 1, menos 3 e 1, 4 e 2. Tá? Vamos começar por esse exemplo aqui. É um exemplo idêntico ao... Só os vetores trocados, né? Mas essencialmente é um vetor idêntico ao... é um exemplo idêntico ao que a gente fez no fim da aula passada, né? Então, vamos
Vamos resolver esse exemplo. Então, produto vetorial de U por V é o determinante da matriz I, J, K, A1, B1, C1, A2, B2, C2. E aí você calcula esse determinante da maneira que você se sentir mais confiante e souber fazer, tá? Não importa exatamente qual, mas é importante que você saiba fazer e tenha certo domínio sobre isso para que você não perca tempo fazendo um determinante. Tá? Então, determinante de U é 2, 1, menos 3, 1, 4, 2. E aí agora a questão é calcular esse determinante. E eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Calculem aí o determinante e me deem como resultado o produto vetorial aí de U por V. Quem é o vetor? Só lembrando, tá? Mais uma vez, determinante é um negócio que a gente vai usar, a gente não, né? Vocês vão usar bastante ao longo do curso, certo? É uma daquelas ferramentas, assim, que se você não sabe, isso vai dificultar muito sua vida nos próximos semestres, tá? Então, se você tem alguma pendência com cálculo de determinante, né? Com como é que calcula um determinante, o que é um determinante, resolva. Tá? Aprenda um pouquinho sobre determinante, perca um momento aí da sua uma tardezinha aí, revisando aí num livro de terceiro ano, alguma coisa do tipo, sobre o que é determinante e como é que calcula, e veja os métodos lá. Tá bom? Importante. E aí, quanto é que vai dar? Já passou 5 minutos? Menos 10, menos 7 e 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2 mais 12. Já deu errado a primeira coordenada. Faz de novo aí para ver se dá certo. Essa é a parte que geralmente começa a aparecer coisas tipo várias pessoas estudando juntas e aí cada um dá uma resposta diferente. Então tem que tomar cuidado, tem que pegar tem que pegar prática com isso, tá? Eu acho que a primeira coordenada não dá 18, não. Façam com calma. Qual é o método de calcular determinante que vocês conhecem? Vão fazendo continha por continha, com bastante paciência. Porque eu acho que não dá 18 essa primeira coordenada, não. Certo. Tá? Como eu já faço isso há bastante tempo, eu tenho alguns mecanismos visuais que me permitem, a partir dessa matriz, me dizer qual é a resposta. Tá? Eu posso até apresentar a vocês, porque aí elas permitem uma certa facilidade na hora de resolver. Se você é o tipo de pessoa que consegue fazer poucas contas em sequência de cabeça, você consegue fazer isso de cabeça aqui. Né? Que é o quê? Quem vai ser a primeira coordenada? Tem esse método também. Quem vai ser a primeira coordenada? A primeira coordenada vai ser o determinante dessa matriz aqui. Que é quanto? O determinante dessa matriz é 2 mais 12, 14. E a segunda coordenada? A segunda coordenada é a seguinte: você vai apagar essa coluna aqui e vai olhar para essa matriz aqui que ficou e vai calcular esse determinante. E aí vai ficar 4 mais 3, 7, e aí você coloca um menos 7. Você muda de sinal. Só essa.
só essa porque ela é a do meio. E aí, botou aí a segunda coordenada. E qual é a terceira coordenada? É o determinante desse pedaço. Então é como se fosse isso, né? Você vai tirando as colunas e calculando o determinante do que sobra, tomando cuidado de, na segunda, né, na do meio, você mudar de sinal. Tá? E aí fica isso. E essa última aqui dá 8 menos 1, 7. Tá? Então esse é um mecanismo visual, assim, que permite calcular assim, mais rápido, sem precisar escrever aquela expressão toda do determinante, porque realmente é meio grande, mas é o que eu estou dizendo. É um artifício que ele depende de prática. Né? Se você começa a fazer coisas desse tipo sem a prática, sem o papel, né, sem fazer determinante na mão, você vai acabar se atrapalhando. Você vai acabar se atrapalhando porque você não entende como é que o determinante faz, ou você não tem prática com aquilo e vai acabar fazendo errado mesmo desse jeito. Tá certo? Então, pratiquem, tá? É importante. O método alternativo que tem, que a gente viu da outra vez, era você colocar os vetores aqui em linha, né? 2, 1, menos 3, 1, 4 e 2, e repete as duas primeiras colunas, ficando com 2, 1, 1, 4. E aí, a primeira coordenada, ela vem daqui, determinante desse pedacinho. A segunda coordenada, ela vem daqui, determinante desse pedaço. Né? E veja que aqui eu tenho exatamente a matriz com essas duas linhas, só que as colunas estão trocadas de lugar, né? Com essas duas colunas, só que trocadas de lugar. Por isso, o menos, quando você usa o mecanismo visual que eu falei, porque quando eu troco duas linhas ou duas colunas de lugar numa matriz, o determinante muda de sinal. Né? Então, por isso esse menos aqui, e não aqui. Aqui não precisa de menos, não. Aqui você bota direto, vai dar menos 3, menos 4, menos 7. E por último, o determinante desse quadradinho aqui é exatamente essa coordenada. Tá bom? Então veja que assim, embora a fórmula ela tenha essa problemática aqui para ser verificada, né? A gente precisou fazer algumas continhas aqui para mostrar que ela funciona. Ela não é uma fórmula das menos práticas, não. Ela é uma fórmula até simples, tá? É uma fórmula até razoável. E é importante que vocês peguem em prática aí com o cálculo de determinante, em particular de produto vetorial. Tá? Lembrando que quando a gente chegar mais para frente, a gente vai ver retas, a gente vai ver planos, a gente vai ver muitas coisas relacionadas aos objetos do espaço, e aí o produto vetorial vai se tornar uma ferramenta dentro desses problemas. Tá? Então a gente vai tentar identificar a posição relativa entre retas, calcular a distância, fazer várias coisas, e parte dessas coisas, né, em uma etapa de fazer alguma dessas coisas vai envolver calcular um produto misto, ou um produto vetorial. Então é muito importante que vocês estejam sabendo fazer produto vetorial e estejam sabendo fazer bem, para quando chegar mais na frente, você não esbarrar no problema de não conseguir resolver uma situação porque não sabe produto vetorial, entendeu? Ou então, foi muito tempo porque eu passei meia hora fazendo produto vetorial e não deu, né? Então, essas coisas aí você só pega com prática mesmo. Então, se resolvam aí. Como diz o ditado, resolva o seu BO. Seu BO. E é isso. Vamos ver mais algumas propriedades, mas vamos ver também através de exemplos. Então, mais um último exemplo. Tá? A gente tem os vetores I, que é o vetor com coordenadas 1, 0, 0. O vetor J, que tem coordenadas 0, 1, 0. E o vetor K, que tem coordenadas 0, 0, 1. São os vetores diretores dos eixos coordenados, né? Os vetores diretores e unitários lá dos eixos coordenados, os vetores I, J e K. E aí eu vou pedir para vocês fazerem essa conta. Primeiro, quanto é I vetorial J? Façam aí. Segundo, vou botar aqui. Oi. Quanto é J vetorial K? E por último, quanto é K vetorial I? Façam aí essa continha.
quanto é o produto vetorial de I com J, produto de J com K e de K com I. Está aí em cima as coordenadas desses vetores. Tudo deu zero, Gêmeos? Então faça mais. Faça de novo. Bota as coordenadas de I e J no primeiro aí. Vai, fica em cima. A primeira coluna aí, primeira linha I, J, K. Aí na segunda linha, quais são as coordenadas de I? 1, 0, 0. E na segunda linha, na terceira linha, quem são as coordenadas de J? 0, 1, 0. Calculo determinante. E aí, alguém já conseguiu? Nem a letra A? Bom. Faz de novo aí, Jefferson. Tem que fazer até dar certo. Esse primeiro aqui vai dar 0, 0, 1, que é o próprio K. Então eu vou até apagar aqui e botar só o K para ficar bonitinho. E o segundo? Vamos fazendo aí que eu vou ali pegar.
Voltei, e aí? Pronto. Todo mundo concorda? Quando fizer errado, não deixem de fazer, não, viu? Ao contrário. Se fizer um que deu errado, no próximo façam de novo, porque é só assim que se acerta. Né? Então é exatamente isso. J vetorial K, quando a gente fizer a conta, vocês vão ver que vai dar 100, que é o próprio I. E K vetorial I vai dar exatamente vetor J. Né? Isso é uma continha bem fácil de fazer. Eu vou fazer só o primeiro para vocês verem. Para quem não conseguiu. Aqui a gente tem I, J, K, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Então, quando a gente faz a conta, a primeira coordenada vai dar 0, a segunda coordenada também dá 0, e a terceira dá 1. Naquele esquema, né? Determinante desse pedaço é a primeira coordenada, tira essa coluna do meio do que sobra, calcula o determinante, vai dar 0 também. E por último, determinante desse pedaço, que é a última coordenada, vai dar 1. Então, tudo nesse esquema, tá? No fim das contas, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer no fim das contas é que a coisa vai funcionar assim para o produto vetorial. Esses vetores da base, né, os vetores os vetores diretores do... Como é que se diz? Esses vetores diretores dos eixos coordenados, eles vão se comportar dessa forma aqui com relação ao produto vetorial. Tá? Seguindo esse diagrama aqui. Tá? Sempre que eu calculo um dos produtos no sentido do diagrama, I vetorial J, o resultado é K. J vetorial K, o resultado é I. K vetorial I, o resultado é J. Tá? E se eu fizer essa conta no sentido contrário, aí uma coisa diferente acontece, tá? A gente vai ver daqui a pouco, dentro das propriedades, o produto vetorial ele não é uma operação simétrica, né? Se eu trocar a ordem, o resultado não dá o mesmo. O resultado ele muda de sinal, tá? Então, se eu olhar para isso aqui no sentido contrário, eu tenho que botar um menos na frente. Ou seja, J vetorial I é menos K, I vetorial K é menos J, K vetorial J é menos I. Tá? Tem essa problemática aí com relação à conta no sentido contrário. Tá bom? Vamos ver algumas propriedades fundamentais do produto vetorial. Depois a gente vê mais exemplos. Tá? Então, como é que o produto vetorial ele se comporta com relação às operações que a gente já viu, né? E como a gente pode usar isso para facilitar na hora de fazer algumas contas. Tá? Deixa eu achar aqui na minha fila. Cadê? Então, propriedades. Primeiro, vamos com relação à adição. Tá? Então, a primeira propriedade, relacionando o produto vetorial com a adição. O produto vetorial, ele também é distributivo com relação à adição. Ou seja, se eu fizer o produto de U vetorial V... deixa eu fazer assim. V mais W. Isso vai dar igual a U vetorial V mais U vetorial W. Né? Então, distribui aqui. Tá? Isso se a soma estiver no segundo fator ou se a soma estiver no primeiro fator também. Né? Se eu tiver algo como U mais W vetorial, ou U mais V vetorial W. Isso vai dar igual a U vetorial W mais V vetorial W, tomando o cuidado de sempre respeitar o sentido do produto. Né? Aqui eu distribuí, no primeiro, eu distribuí U em V mais W,
Então tem que ficar U na frente, né? U vezes V, quando distribui aqui, e U vezes W, U vindo primeiro, tá? Por que tem que ter esse cuidado? Por causa da segunda propriedade. A segunda propriedade me diz exatamente sobre isso. Diz que se eu trocar a ordem dos elementos no produto vetorial, se eu trocar U de lugar com V, o resultado não dá mais o mesmo, o resultado muda. Então, U vetorial V vai dar uma coisa, V vetorial U vai dar outra coisa, que vão estar relacionados de maneira que um é o oposto do outro, tá? Então, se eu trocar a posição dos termos que eu estou multiplicando, né, dos fatores aí do produto vetorial, eu mudo o sinal do vetor resultante. Deixa eu dar uma bolinha aqui. Tá? Isso me diz que o produto vetorial é uma operação antissimétrica, tá? No sentido de que ela não é simétrica, mas ela tem alguma coisa mais ou menos de simetria, só que ao contrário, né? Se eu troco a ordem, não dá igual, mas dá exatamente o oposto. Bom? E a terceira propriedade, deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma, diz respeito ao produto por escalar, tá? Então, se um dos vetores estiver multiplicado por algum escalar, né, sei lá, lambda vezes U vetorial V, então esse lambda, ele pode ir para fora do produto e eu escrever assim, né? Lambda U vetorial V. Ou ainda esse lambda pode ir multiplicando o V. U vetorial lambda V. Tá? Isso seria, de certo modo, uma associatividade com relação à multiplicação por escalar, mas não é bem assim, né? É como se fosse assim, se eu estiver misturando o produto por escalar com o produto vetorial, eu posso escolher em que ordem eu faço esses dois produtos. Eu posso fazer primeiro o produto vetorial e depois multiplicar pelo escalar, ou eu posso multiplicar o escalar primeiro, em qualquer uma das entradas, tanto faz, e depois fazer o produto vetorial. Então, é de certo modo, uma associatividade aí envolvendo esses dois produtos, tá? Porém, embora o produto vetorial se comporte muito bem com o produto por escalar, ele não se comporta muito bem com ele mesmo, com o produto vetorial, né? É daí que vem a quarta propriedade. Opa, então vai escrever 4i, né? V e V. Pronto. Aqui vem a quarta propriedade. Quando eu faço dois produtos vetoriais em sequência, a gente ganha um problema, tá? Se quando eu misturava produto vetorial com produto por escalar, tanto faz, né? Eu podia fazer na ordem que eu quisesse, multiplicar quem eu quisesse primeiro. Com relação a dois produtos vetoriais, a coisa muda de figura. Porque, em geral, claro que em algumas situações pode acontecer de dar igual, mas, em geral, o produto vetorial ele não é associativo, no seguinte sentido. Se eu tiver um produto de três vetores, né, fizer dois produtos vetoriais em sequência, o vetorial V, vetorial W, a ordem com que eu efetuo essas operações vai interferir no resultado. Ou seja, se eu fizer essa conta aqui primeiro multiplicando U com V e depois multiplicando com W, o resultado vai dar diferente do que se eu fizer U vetorial V vetorial W. Em geral, dá diferente, certo? Mas existe uma expressão que calcula essas duas coisas, envolvendo produto interno e tal, e de certo modo ela permite você visualizar porque é que isso é diferente, tá? Eu vou filar aqui. Cadê? Aqui. Tá, que a expressão é a seguinte. Do jeito que eu lembro como era assim. Se eu faço aqui o produto
de U vetorial V, eu vou ter um vetor que é perpendicular a U e a V. Quando eu fizer para W, eu vou ter um vetor que é paralelo ao plano determinado por U e V. Então, no fim das contas, o produto de U vetorial V e depois com W vai ser alguma coisa que multiplica U somado com alguma coisa que multiplica V. Vai ser assim. E aí vai ter um sinal de menos que eu vou precisar colocar aqui. E esse sinal de menos ele vai aparecer junto com o parêntese. Se o parêntese está na frente, o menos aparece na frente. Então aqui é menos, aqui é mais. Isso é só uma regrinha mnemônica que eu desenvolvi para lembrar dessas fórmulas, mas não se preocupem com isso, não. Então, eu tenho aqui o vetorial V, vetorial W, fazendo primeiro o vetorial V. Tá? E o resultado da conta vai ser o seguinte. Aqui nesses espaços que estão faltando aqui, eu vou colocar o produto dos outros vetores envolvidos. Então, se aqui já foi o U, aqui é o produto de V com W, produto interno, tá? Produto interno. Então, esse produto aqui é um produto interno, vai me dar como resultado um escalar, e eu vou multiplicar esse escalar por U aqui do lado. Então, dá isso. E aqui é a mesma coisa, só que vai ficar o interno W. Sim. Já o de baixo, se eu multiplicar V por W primeiro, na frente, então isso vai ficar aqui alguma coisa vezes V, menos alguma coisa vezes W. E esse alguma coisa é o produto dos dois, que é o interno W, V, o interno V. Pronto. É isso. Tá? Então é possível calcular o produto vetorial em sequência usando essas fórmulas aí que envolvem o produto interno. Então elas funcionam. Tá? E em certo sentido elas mostram que esses produtos estão diferentes. Né? Então, se você observar direitinho, se eu tiver o vetor U e o vetor V aqui, essa expressão aqui me garante que esse vetor ele vai ser uma combinação dos vetores U e V, né? Alguma coisa vezes U, mais alguma coisa vezes V aqui. Então, no fim das contas, esse vetor aqui, ele vai estar no plano que é determinado por U e V, vai estar em algum canto aqui. Não sei exatamente como é, vai depender de quanto dá os outros valores, tá? Enquanto que esse outro aqui já está numa situação diferente, porque esse outro aqui, ele é uma combinação de V com W. Então, W pode ser um vetor que está aqui, sei lá, aqui, W, fora do plano, por exemplo, né? Então, o vetor U vetorial, V vetorial W, ele vai ser um vetor que tem que estar nesse plano aqui, que contém W e U. Então, ele pode não necessariamente dar igual ao de cima. Tá? Então, em geral, o produto vetorial, essa figura não está ajudando muito, não, que tem uma dimensionalidade muito grande aqui para eu conseguir desenhar. Mas, assim, em geral, o produto vetorial, ele não é associativo. Pode acontecer e dar igual? Pode. Se eu botar 0, 0, 0, vai dar igual, independente da ordem que eu faça. Mas, em geral, ele não é associativo. Tá? Em geral, se você faz o primeiro produto e depois faz em geral, se você faz como primeiro produto um ou outro, o resultado vai dar diferente. Tá? A ordem do produto determina o resultado. O que significa que sempre que você tiver uma sequência com dois produtos vetoriais aí, como uma dessa, você tem que discriminar, você é obrigado a discriminar qual é o produto vetorial que você vai fazer primeiro. Por quê? Porque se você não fizer isso, o resultado pode dar diferente a depender da pessoa que foi fazer. Uma pessoa lê e fez, eu vou fazer o primeiro produto primeiro. Vai dar um resultado. Outra pessoa vai chegar lá e vai fazer o segundo primeiro, e aí vai dar outro resultado, tá? Então, você tem que colocar o parênteses quando tiver essa situação, ok? Então, precisa do parênteses obrigatoriamente, tá? E essas são as propriedades operacionais relacionadas ao produto vetorial, certo? E, bem, a demonstração é um excelente exercício para vocês fazerem bem determinante. Tá? Então, eu vou deixar aqui
como exercício. Tá? Como é que a gente vai fazer esse exercício? Só para dar uma ideia. Sei lá, esse primeiro aqui. O que é que você vai fazer? Ora, tem 3 vetores aqui, né? U, V e W. Então, você vai chamar U de A1, B1, C1, V de A2, B2, C2 e W de A3, B3, C3. Deu esses nomes, você consegue fazer essa conta, né? Porque com coordenadas você sabe somar e com coordenadas você sabe calcular produto vetorial, que foi o que a gente fez agorinha. Então você consegue fazer essa conta do lado esquerdo, consegue também fazer essa conta aqui do lado direito e consegue comparar as duas contas. Se o resultado der igual, então é porque as expressões são iguais, certo? Então cada propriedade dessa é verificada dessa forma. Então tentem fazer aí para praticar um pouco de cálculo de produto vetorial. Inclusive essa última aqui, que é até divertido de fazer. Tentem fazer aí, depois vocês me dizem aí o que é que vocês acharam. Tá bom? Não vou fazer não. Tá? Uma última propriedade extremamente importante do produto vetorial, que aí eu espero que vocês guardem essa propriedade no coração, né? É uma propriedade que relaciona o produto vetorial com uma entidade geométrica, que no caso é com o cálculo de área. Tá? O produto vetorial ele nos permite calcular a área de algumas coisas. Tá? E sempre que tiver um problema envolvendo área daqui para frente, você vai na sua cabeça mentalizar, associar com a operação de produto vetorial, porque o produto vetorial ele tem essa funcionalidade. Tá? Se por um lado o cálculo de ângulo a gente fez lá com o produto interno, né? Calcular o ângulo, na prova até tinha, né? Algumas questões, calcule o ângulo, os ângulos internos do triângulo, né? Calcule o ângulo entre vetores. Então, se o produto interno ele tinha a propriedade de calcular ângulo, o produto vetorial ele vai ter de calcular área. Então, ele vai ser a ferramenta para áreas. O problema apareceu assim, calcule a área de não sei o que é calculada dessa forma, você vai associar aquilo com produto vetorial, porque certeza que é alguma coisa desse tipo, tá? Essa é a área do produto vetorial, tá? Então, a propriedade é a seguinte, dados U e V, a área do paralelogramo determinada por U e V é, vou desenhar aqui a figurinha. Então, aqui a gente tem o vetor U, aqui aqui o vetor V. Né? Então, esses dois vetores aí, eles determinam um paralelogramo. Eu vou colocar aqui, mudar o estilo para uma coisa mais... Para fechar aqui o paralelogramo. Copiar. Fechei aqui o paralelogramo com os dois vetores. Meu Deus, peraí. Não, fica aqui mesmo, pronto. Fechei aqui o paralelogramo com os dois vetores. E aí, aqui eu tenho U, né? U, V. Esses dois vetores têm um ângulo, formam entre si um ângulo que mede θ. E aí a propriedade é que a área desse paralelogramo aqui, essa região em vermelho, ela tem uma área. Acho que eu já falei bastante a palavra área, né? Para associar. A área do paralelogramo é a norma do produto vetorial de U
com V. Só isso. Fórmula bem tranquila. Tá? Como é que a gente verifica isso? É bem simples. É só olhar para esse triângulo aqui, que eu vou desenhar, traçando da extremidade de U uma perpendicular ao vetor V. Aqui. Então, isso aqui é uma perpendicular. Uma perpendicular aqui. Certo? Então, aqui a gente tem a altura. E a gente sabe calcular a área do paralelogramo, né? Vou botar aqui a demonstração, mas é bem facinho. A gente sabe calcular a área de paralelogramo, né? Em geral, a área de um paralelogramo é o comprimento da base vezes a sua altura, né? Só que aqui, se eu pegar V como sendo a base, então o comprimento da base é a norma do vetor V vezes a altura. Agora vamos à altura. Se a gente olhar brevemente para esse triângulo aqui, a gente pode aplicar as relações trigonométricas desse ângulo para determinar H em função de U, ou da norma de U, né? Porque a gente sabe calcular o seno desse ângulo. Quem é o seno de θ? Seno de θ é o comprimento do cateto oposto dividido pelo comprimento da hipotenusa. O cateto oposto é H e a hipotenusa mede norma de U. Correto? Assim sendo, a gente consegue calcular H, que é norma de U vezes o seno do ângulo θ. E aí é só jogar isso aqui agora, né? Porque aí, conclusão, a área do paralelogramo vai ser norma de V vezes H, que é norma de U, vezes o seno do ângulo entre U e V. Ora, mas isso é exatamente a norma do produto vetorial de U por V. Então está verificada aí a propriedade da norma a propriedade da área, a propriedade que relaciona o produto vetorial ou a norma do produto vetorial com a área de um paralelogramo. Tá? Então isso já vai permitir a gente calcular muita coisa envolvendo área, tá? Quando vocês chegarem mais para frente no curso de vocês vão ver integral de superfície, esperamos nós que é de maneira presencial. E aí vocês vão ver que quando a gente tem uma superfície, né, o gráfico de uma função de mais de uma variável, a gente pode dividir, né, separar, particionar aquela superfície em vários pedacinhos pequenos que tem forma de paralelogramo, né? E aí, discretizando a área de cada um desses paralelogramos e somando, a gente consegue calcular a área da superfície através de uma integral, que eu não lembro exatamente a integral, mas eu sei que uma parte dessa integral envolve você calcular um produto vetorial e calcular a norma das derivadas parciais dessa função. Se eu não me engano, é alguma coisa assim. E aí você integra isso nas variáveis dt, ds, dx, dy, o que quer que seja. Então, você vai precisar do cálculo do produto vetorial ali em outro momento para calcular a área de uma superfície, né? A área de uma coisa mais geral. Tá? Sabendo calcular a área do paralelogramo, a gente pode também calcular, vou colocar aqui como uma observação, se a gente tem um triângulo ABC é um triângulo,
Desenhar aqui esse triângulo. A gente tem aqui esse triângulo. Se a gente traçar algumas paralelas aqui para completar, a gente observa que esse triângulo aqui, ele tem metade da área de um paralelogramo. De que paralelogramo? Do paralelogramo determinado pelos vetores U e V, né? Se aqui for, vamos botar nome aqui, né? Se aqui for A, aqui for B, aqui for C, né? Então esse triângulo aí, ele tem metade da área desse paralelogramo que eu desenhei, que está determinado por esses vetores aqui que eu dei nome, né? No caso eu chamei de U o vetor AB e de V o vetor AC. Então se eu quiser calcular a área desse triângulo por causa disso, então a área desse triângulo, a área dessa região triangular aqui, ela é exatamente metade da área do paralelogramo como um todo, que era a norma de U vetorial V, né? Ou escrevendo em termos de A, B e C, né? Isso é 1/2 da norma de AB vetorial AC. Isso já abre espaço para a gente calcular a área de muita coisa, né? Basicamente, qualquer polígono a gente consegue dividir em triângulos. E, portanto, a gente pode usar a geometria analítica para calcular a área desses triângulos e a área do polígono, né? Se a gente pega um polígono de 20 milhões de lados, né? A gente não precisa ter fórmula para calcular a área de polígono dessa forma, mas a gente tendo para triângulo, a gente pode simplesmente dividir esse polígono em vários triângulos, e aí se a gente sabe as coordenadas dos vértices, a gente usa essas coordenadas para calcular a área do polígono como um todo, somando a área desses triângulos. Então tem essa mecânica aí que funciona para a gente, tá? Então a gente consegue também calcular a área de coisas usando produto vetorial, tá? E aí, beleza, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? Por hoje, tá bom, certo? Qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, próxima aula, a gente vai fazer alguns exemplos envolvendo isso, envolvendo o cálculo de área, e mais algumas coisas envolvendo produto vetorial, certo? A gente vai ver aqui. E aí, a gente vai ver também que o produto vetorial, ele também pode ser usado para calcular volume, tá? Mas para fazer esse cálculo de volume usando o produto vetorial, a gente precisa combinar o produto vetorial com o produto interno, né? E é isso que vai dar origem ao que a gente chama de produto misto, tá? Na próxima aula a gente vê isso. Então, se o produto vetorial ele está associado à área, o produto misto, que a gente vai ver na próxima aula, ele está associado ao cálculo de volume, tá? E aí, na próxima aula, a gente vê isso com mais detalhes e faz alguns exemplos. Gemerson, os exercícios são os do livro mesmo, tá? Essa parte todinha que a gente viu ainda nem apareceu uma seção de exercícios, então ele deve botar uma seção de exercícios no final com vários exercícios, mas eu vou dizer qual é a página que começa. Os exercícios, eles começam na página 106 do Reis e Silva, tá? Mas, de cara, eu já deixo claro para vocês aqui uma coisa, que esse assunto, ele já aparece mais em todos os livros. A primeira parte de geometria plana, ele não aparece tanto nos livros universitários de geometria analítica, ele aparece só no Reis e Silva e no Elo, então é mais difícil catar exercício. Mas essa parte de produto vetorial, de geometria analítica do espaço, já tem mais uma cacetada de livro aí. Pode usar o Paulo Interli para fazer exercício. É só procurar a parte de produto vetorial, produto misto, de vetores no espaço, fazer os exercícios de lá. Eu vou colocar depois uma listinha com alguns exercícios dessas partes que eu tenho já separado, desse livro e de outros, que aí vocês podem dar uma olhadinha no livro que vocês tiverem aí para acompanhar e fazer. Tá? Mas eu diria que se você tiver qualquer um aí, pode procurar a seção correspondente e fazer exercícios que tá de bom tamanho. Tá?
Mas a do Reis e Silva, em particular, começa aqui na 106. E aí ele já começa com exercícios envolvendo produto vetorial, com alguns outros problemas, propriedades, cálculo de área, então ele tem tudo aqui. Eu acho que antes ele deve ter alguns exercícios envolvendo vetores no espaço. Tem. Pronto, envolvendo vetores no espaço tem na página 26. Envolvendo aquela parte inicial que a gente viu, né? Aí ele tem alguns exercícios também. Ok, então é isso. Próxima aula a gente continua aí com um exemplo de produto de cálculo de área com produto vetorial e o cálculo de volume com produto misto. Ok? Boa noite aí para vocês e até a sexta-feira.